Boa noite, homens. Que bom que você está aqui essa noite. Estamos muito felizes de a gente poder dar o pontapé inicial no nosso Desafio 90, e o que vem pela frente aí com certeza só é o melhor. E o melhor está por vir sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre esse tempo que o Senhor vai promover no nosso coração. Hoje nós lançamos lá um desafio e perguntamos se as pessoas conseguiriam responder quem seria ou qual seria a pessoa na Bíblia que durante 90 dias teve uma experiência única com o Senhor e que transformou totalmente a sua história e também a sua família. Nós vamos chegar nessa pessoa já já e você vai descobrir se você acertou ou se você tinha um bom palpite e não respondeu no nosso grupo. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas eu quero falar com você primeiro sobre como nós dividimos o nosso tempo. Você veio aí cheio de correria, veio direto do trabalho, sabe que tem um monte de pendência para resolver para amanhã, vai chegar em casa ainda hoje, vai trabalhar mais um pouco, parece que o ano está encurtando, você imagina que está no meio do ano, mas na verdade só falta mais 3 meses para acabar, e aquela angústia, aquela agonia, a sensação de que o tempo está indo embora e que as coisas que você deveria fazer de verdade não estão acontecendo. Bom, eu também sou coach, e eu posso falar para você que nessa maneira de administrarmos a vida dentro do tempo, a gente precisa encontrar uns caminhos interessantes. Os especialistas em estudo da gestão da vida dentro do tempo, dizem que nós gastamos em média 50% do nosso tempo na vida circunstancial. Pode ir passando para mim enquanto eu vou falando, Gui. 50% do nosso tempo é gasto. Pode passar, vai aparecer aí na sua tela. Isso. 30% nós gastamos com aquilo que é urgente e 20% nós gastamos com aquilo que é importante. Esta é a média hoje de um homem, como ele administra o seu tempo. Circunstancial é aquele tempo que a gente gasta e que a gente fica com aquela sensação, meu Deus, não fiz nada. É aquele tempo rolando o celular, descarregando um pouquinho de dopamina para ver se desestressa nas redes sociais. É aquele tempo na frente do controle, quando existia essa prática, alguns ainda preservam e definitivamente possuem esse domínio na sua casa. É aquele tempo que você desperdiça, é o tempo circunstancial, é o tempo que não tem propósito, não tem atividade, ele apenas acontece. 50% do nosso tempo é gasto nisso, de um homem normal, que não administra a sua agenda. 30% são com coisas urgentes. O que é uma coisa urgente? É aquilo que de repente ligou, aquilo que de repente chegou uma mensagem, um prazo que você tinha para responder com planejamento e estrangulou, você tem que responder agora, imediato, você se perdeu no prazo, ou seja, 30% fica em torno do nosso urgente, não somos nós que dominamos, é a agenda que nos domina, é uma ligação, é um pedido, uma solicitação, a chefia. Então vai vendo. 50% eu tenho chance de dominar e não domino, e gasto. 30% não pertence a mim, pertence ao que está fora de mim, às circunstâncias urgentes. E 20% eu aplico em coisas que de fato valem a pena, que são úteis, que são importantes, e que eu deveria estar gastando o meu tempo para promover aquilo. Agora, eu não quero dar aqui uma aula de gestão da vida dentro do tempo, porque não é o nosso propósito essa noite. Porque independente de como você organiza o seu tempo, o que eu queria dizer para você é que o mais importante é que você gaste o seu tempo na quarta opção. Essa não existe entre os coaches, não existe nas teorias de gestão do tempo, essa teoria só existe aqui essa noite. E eu queria chamar dessa teoria do principal. Você deveria gastar, e eu deveria gastar, 100% do meu tempo ocupado com o principal. Não urgente, não circunstancial e nem mesmo o importante, mas 100% da minha vida aplicada àquilo que é o principal. Mas pastor, o que seria esse? Deixa eu contar uma história para você, que talvez com a história ajude você a encontrar o caminho para responder o que é o principal na sua vida. Um certo homem estava andando com o seu filho numa região montanhosa e de repente ele ouviu o barulho de uma pedra rolando da boca de uma caverna. E uma voz saiu de dentro daquela caverna que dizia assim: entre, pegue tudo o que você quiser, mas não esqueça o principal. Aquele homem escuta essa voz com seu filhinho, chega mais próximo da caverna e escuta pela segunda vez: entre, pegue tudo o que você quiser, mas não esqueça o principal.
Então, de repente, ele entra rapidamente e vê no fundo uma parede reluzindo, e ele vai contornando aquela caverna e chega num espaço onde estava cheio de ouro, pedras preciosas, um tesouro escondido no meio daquela caverna. E a voz disse pela terceira e última vez: pegue tudo o que você quiser, mas não esqueça o principal, porque essa caverna será selada para sempre após a sua saída. Então aquele homem começa a recolher as coisas, colocar no bolso, colocar na sua roupa, colocar na sacola, vai ajuntando, e quando ele está saindo, ele escuta a voz mais uma vez: pegue tudo o que você quiser. Ele pega um castiçal, que era a última coisa que ele conseguia carregar com suas mãos, e sai, e de repente a pedra rola, e sela a caverna para sempre. Então quando ele olha e vê ele todo tomado de ouro, pedras preciosas, com todos os bens e valores, ele olhou para o lado e percebeu que ele havia esquecido o principal. Enquanto ele achava que o principal era o castiçal, e ele pegou pela última, quando estava para sair da caverna, ele esqueceu que o principal era o seu filho. Quantas vezes na nossa vida a gente vai pegando tudo que esse mundo diz para nós: pegue o que você quiser, esse novo relacionamento, essa nova promoção, essa grande oportunidade, e nós vamos recolhendo. Há uma voz nessa caverna que nós vivemos chamado vida, que fica o tempo todo gritando: pegue, pegue, adquira, consuma, retenha, tenha, faça. Só que essa voz não nos alerta sobre o principal. Ela não nos lembra de que nós devemos sim fazer, mas não esquecer o principal. O problema daquele homem não era recolher o que estava disponível, o problema era esquecer o que era o mais importante na sua vida. Este é o princípio que eu gostaria de aplicar com você. Nesses 90 dias nós vamos perguntar na nossa vida o que é o principal. Se de fato nós estamos investindo o nosso tempo, a nossa vida, a construção da nossa história, naquilo que de fato vale a pena. Ou se nós estamos agarrando os bens dessa vida e esquecendo o que nós deveríamos manter. Tem um homem na Bíblia que teve uma experiência com o principal e nunca mais ele foi o mesmo. Ele estava acostumado a reter tudo que se possuía na terra, mas quando ele ouviu a voz que dizia: não esqueça o principal, ele se lançou a esse desafio. E depois de 90 dias, esse principal passou a fazer parte da sua história, e ele nunca mais deixou de caminhar com isso. Quem é esse homem? É o homem que você respondeu acertadamente lá no nosso grupo do WhatsApp, chamado Obed-Edom. Um nome estranho, nada comum, bem antiquado, mas que você vai saber daqui a pouco do que se trata. Obed-Edom aparece na Bíblia da seguinte maneira. Deixa eu contar a história antes de ler o texto bíblico. Davi tinha acabado de se tornar o rei de Israel. E como rei, ele tinha uma grande missão: trazer a arca de Deus de volta para Jerusalém, que estava numa terra de um povo pagão, um povo que não conhecia Deus. E quando Davi vai recolher a arca, ele coloca este símbolo especial da presença de Deus numa carroça de bois. E quando essa carroça começa a caminhar, um homem, vendo a arca escorregar, coloca a mão. Só que ele fez esse movimento de uma maneira inadvertida. Aquele toque foi indevido. E aquele homem morre naquele exato momento. Porque Davi deveria carregar a arca nos ombros, nunca numa carroça. Uzá acabou pagando o preço e sendo morto ali mesmo, aos pés daquela carroça, porque tocou indevidamente num lugar santo. Davi olhou aquilo e falou: meu Deus! E aí eu quero ler com você a história, como aparece o Obed-Edom na Bíblia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo número 13, o versículo de número 12. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Aí você deve estar pensando: mas pastor, é só uma urna, é só um instrumento de madeira. Você se esqueceu de uma coisa importante. Se você não viu o símbolo da arca, eu quero mostrar para você agora a imagem. A imagem da arca é essa. É o símbolo máximo do Antigo Testamento da presença de Deus. Nós sabemos hoje, como cristãos, que Deus mudou de endereço e veio morar no nosso coração. Mas no Antigo Testamento, essa presença, ela habitava em lugar santo, no templo, aonde ficava essa arca, símbolo da presença de Deus. Era muito mais do que uma coisa de madeira. Ela era de madeira de acácia, revestida de ouro, e lá dentro tinha 3 elementos: as tábuas que Moisés recebeu no Monte Sinai, aquelas tábuas do mandamento, o bordão de Arão que floresceu para ser o sacerdote,
e o maná que havia descido do céu para alimentar o povo de Israel no deserto. Esse símbolo era o resultado, ou era a expressão máxima da presença de Deus. O povo de Israel tinha que ser reverente a isso. O povo de Israel deveria carregar nos ombros pelos sacerdotes. Davi fez tudo errado. Pegou qualquer um, colocou num carroção e tentou levar a presença de Deus de uma maneira equivocada. O que acontece quando nós maltratamos a presença de Deus? Tragédia. E não precisa ser um símbolo disso. Nós podemos mostrar quantas coisas na nossa vida estão morrendo. O quanto de nós já morreu porque maltratamos a presença de Deus. Mas o fato é que esse símbolo poderoso, que significa a presença de Deus, vai tocar um outro lugar. Davi teve medo e falou: e agora, o que eu faço? Grave bem essa palavra. Arca da aliança significa presença de Deus. Vamos continuar para a gente aparecer, ou para a gente ver agora o Obed-Edom. Por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi, Jerusalém. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom de Gate. Agora você imagina, que interessante isso daqui. O Davi tinha acabado de ter uma experiência terrível, de uma explosão, de uma catástrofe, de uma tragédia. Um homem morreu tocando a arca. Aí ele, no meio do caminho, fala: não vai dar para levar. Porque se morreu aqui, você imagina chegar na minha casa. Você imagina a hora que chegar em Jerusalém. Então ele pega essa arca e leva na casa de Obed-Edom. Você já ouviu falar em presente de grego? Já viu levar? Você já viu o que é um ataque terrorista? O Davi estava fazendo isso com Obed-Edom. Ele pegou e disse assim: a arca está em terra de filisteus. Eu estou tentando levar ela para a presença de Deus. Morreu um judeu amado meu tocando essa arca. Eu vou devolver essa arca para esse lugar e, se morrer, morreu. Então eu imagino que o Davi falou assim: pessoal, leva a arca na casa do Obed-Edom lá de Gate, porque deve ser um inimigo de Israel, pelo menos a gente já mata mais um, sem precisar levar a culpa. E o pessoal vai lá, bate na porta, deixa a arca da aliança na porta de Obed-Edom, aquela entrega de correio meio suspeita, vai no cantinho e abaixa, só esperando a explosão. Já era, porque era isso que tinha acontecido. Agora eu fico pensando o Obed-Edom do outro lado, enquanto alguns ficavam esperando a notícia: morreu Obed-Edom, tocando a arca do Senhor. Todo mundo estava esperando essa notícia. Eu fico esperando, eu fico imaginando, no meu mundo de Bob, eu estou falando da geração mais antiga, sabe o que eu estou dizendo? Eu abro a porta da minha casa, eu tinha acabado de receber uma notícia no WhatsApp: morreu Uzá tocando a arca da aliança. Abri na Band News, todo mundo falando do Uzá que morreu tocando a arca da aliança. Aí alguém bateu na minha porta, eu abro, e o que está na minha casa? A arca da aliança. Por isso que eu quero perguntar para você, se você tem coragem para esse desafio. Porque tem que ter coragem para chamar a arca para dentro da casa. Sabendo tudo que ela representa, sabendo tudo que ela é, sabendo tudo que ela carrega, todo o risco que exige em andar com ela. A arca da aliança, a presença de Deus colocada diante de nós, é um grande desafio e tem que ter coragem para aceitá-la. É por isso que eu compreendo homens que não têm coragem de andar com Deus. Porque tem que ter mais coragem para atrair a esposa. Não. Tem que ter mais coragem para andar com Deus que para atrair a esposa. Tem que ter mais coragem para andar com Deus do que fazer o mal ao amigo. Tem que ter mais coragem para andar com Deus do que ser o cara que bebeu tudo e cheirou uma carreira. Tem que ter mais coragem para andar com Deus do que fazer o que esse mundo fala para fazer. Porque isso é normal, isso é natural. O pessoal fala: nossa, que cara corajoso, rapaz, ele é um ícone para mim, esse aí é um exemplo. É nada, exemplo é quem tem coragem de abrir a porta de casa e falar: vem Senhor morar aqui. Porque os riscos envolvidos a isso são muito grandes, queridos. Tem que ter coragem, porque se a presença de Deus chegar na nossa vida, ela toca, ela muda, ela nos coloca em crise, ela nos coloca em conflito, ela traz para nós maneiras de pensar que a gente não pensava antes, ela coloca a gente em crise. Por isso que tudo bem se você não participar do desafio, tudo bem se você quiser ser
a pessoa que faz o que o mundo chama de coragem, mas coragem mesmo é abrir a porta de casa e falar: vem, Senhor, eu sei o que representa a sua presença, eu sei o que a sua presença vai exigir de mim, eu sei o que a sua presença vai requerer das minhas atitudes, mas mesmo assim eu digo: vem, Senhor, pode entrar na minha casa. E eu fico imaginando nosso amigo Obed-edom na porta, com a notícia de que a sua vida estava em risco naquele exato momento, de que a morte estava mais próxima do que antes. E aí, Obed-edom, vai ou não vai? Eu imagino que ele fecha a porta, volta para casa, anda para um lado, anda para o outro, e falei: agora, como é que eu vou fazer com isso? Aí ele volta, abre a porta e diz: se eu trouxer para cá vai dar problema. Fecha a porta e entra. E agora o que eu faço? Abre a porta e fala: quer saber de uma coisa? Vamos colocar essa arca aqui dentro. Agora, o que eu acho lindo nesse texto não é só a coragem de Obed-edom de chamar a presença para vir para a sua casa, é o fato da presença de Deus de morar na casa de um pagão. Obed-edom, a palavra significa servo de Edom. Não é servo de Deus, queridos, servo de Edom. Onde é que ele morava? Em Gate. O que era a cidade de Gate? A cidade dos filisteus, a capital dos filisteus. Quem surgiu de Gate? O Golias. Cidade odiada pelos judeus, cidade inimiga dos judeus, de Davi. E a arca do Senhor vai visitar uma casa dessa. Aí você diz assim: não, na minha casa não dá, pastor, porque eu já estou no segundo casamento e estou pensando em sair dele. Não, na minha casa não dá, pastor, porque o meu vício é tão grande que Deus nem chega perto. Não, na minha casa não dá, pastor, porque eu estou aqui a convite do meu amigo, mas na verdade eu sou ateu. Não, na minha casa Deus não chega nunca, porque eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, que a presença de Deus não pode bater na minha porta. Você está enganado. Porque se a presença de Deus visitou Obed-edom, servo de Edom, ela pode visitar você. Pode tocar a sua casa, pode tocar a sua vida, pode te dar a graça e a chance de você receber uma presença inestimável em valor. E o nosso amigo Obed-edom é um exemplo para que nós possamos abrir a porta e dizer: Senhor, apesar da minha vida, apesar de onde estou, apesar das minhas práticas, o Senhor está me tocando, o Senhor está me chamando. E abrir a porta para Jesus entrar e para a presença de Deus visitar é um privilégio. Então Obed-edom abre a porta, um homem pagão, e recebe a presença de Deus. E o que acontece então? Todo mundo esperando Obed-edom morrer. Um dia passa, 2 dias passam, 1 semana passa, 2 semanas passam, e nenhuma notícia na CNN judaica. Morre Obed-edom, vítima de uma imprudência com a arca do Senhor. Nenhuma notícia, nem fake news tinha. O Davi manda perguntar: o que está acontecendo com Obed-edom? Aí chega a informação, dá uma olhada o que acontece por fim. A arca de Deus ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, 90 dias, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que ele possuía. A presença não trouxe morte, traz riscos, traz exigências, traz mudança de vida, traz reverência, traz mudança de comportamento, mas não trouxe morte para quem toma suas atitudes, suas iniciativas. Eu fico imaginando, primeiro dia da arca da aliança na casa de Obed-edom. Obed-edom vai para a sua rotina, ele é pagão, gente, não conhece a Deus. Como você acha que é a vida de um cara que não conhece a Deus? Vamos lá? Obed-edom sai de casa, não fala tchau para a esposa, fala para os filhos irem a pé para a escola, porque se atrasaram para se arrumar. Agora vocês se viram, porque eu fiquei esperando com vocês na garagem até agora há pouco, vão vocês a pé. E ele sai cantando pneu, furando sinal vermelho, daquele jeito Obed-edom de ser. Xinga as pessoas no trânsito, coloca uma rádio para escutar um monte de notícia ruim, e quando chega lá no seu trabalho, passa perto da sua secretária, que é a sua amante, dá uma piscadinha para ela e fala: é hoje, hein? A secretária já se programa, porque já é comum esse tipo de atitude, e o Obed-edom entra pelo corredor principal da sua empresa, maltrata os seus funcionários, não cumprimenta ninguém, é um troglodita, é um cara ríspido, grosseiro, chato, um patrão inconveniente, senta para fazer os seus negócios, passa fornecedor para trás, entrega produto para os seus clientes de péssima qualidade, quer lucro a todo custo. Obed-edom é um crápula.
sai do seu trabalho, antes de se encontrar com a sua amante, ele passa na casa de alguns amigos, toma alguns drinks para tentar aliviar um pouco do estresse do dia, e depois que passa um período com a sua amante, volta para casa. Sua esposa já está dormindo, sua filha está com um fone de ouvido gigante no quarto ao lado, e o seu filho ainda não chegou em casa porque está tirando racha de carro, porque é um cara bem rebelde diante do que ele tem vivido. Obed-edom come uma comida esquentada, e antes de ir para a cama, que está um pouquinho de pornografia, só para relaxar o dia. Afinal de contas, ele teve muitas atividades. Lá vai Obed-edom dormir, e depois, no outro dia, ele acorda cansado, desanimado, e daquele mesmo jeito como o outro dia, só que dessa vez é diferente. Quando ele passa pela sala da sua casa, ele vê a Arca da Aliança. E ele diz, não está certo. Segundo dia ele vai para o trabalho, mas agora na garagem ele espera os seus filhos. E de repente ele vai no trânsito, xinga todo mundo, fura sinal vermelho, sai com a secretária mais uma vez, passa os amigos para trás, faz toda aquela patifaria costumeira de Obed-edom e volta para sua casa para mais um pouquinho de pornografia e dorme. No outro dia, terceiro dia, ele acorda, passa pela Arca da Aliança e diz, não está certo isso, a presença de Deus está na minha casa. E então ele agora espera os filhos e agora é mais prudente no semáforo. E quando chega na sua empresa, ele olha para a secretária e diz, por hoje não. 4 dias, 5 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias. Quando tem 61 dias, Obed-edom sai de casa, toma um café com a esposa, dá um beijo nos filhos antes de deixá-los na escola, passa por todas as ruas da cidade tranquilamente, chega na empresa, já mandou a secretária embora, porque ele não vai flertar com erro nunca mais. Já tem uma pessoa mais velha, mais experiente, de confiança para recepcionar os seus clientes. Cumprimenta as pessoas bem, faz acertos financeiros justos com seus clientes e fornecedores. Quando ele volta para sua casa à noite, a sua esposa está esperando com uma janta preparada. Ele chega mais cedo, porque ele não passou na casa dos amigos para tomar uísque e nem foi para o motel com a sua amante. Agora ele janta com a esposa. E olha que surpresa, o seu filho está esperando ele na beirada da mesa. A sua filha não está mais de fone de ouvido, está contando o que aconteceu na escola. Alguma coisa está acontecendo na casa de Obed-edom. No 61º dia, Obed-edom diz, vamos fazer uma oração. Todo mundo olha e diz, o que é isso? Vamos agradecer porque a presença de Deus está na nossa casa. E tudo começa a mudar. Passa ao 61º, 2º, 3º, 90 dias. O texto diz que a empresa de Obed-edom foi abençoada, que a esposa dele foi abençoada, que os seus funcionários foram abençoados, que a sua família foi abençoada, que o seu sogro e a sua sogra voltaram a frequentar o seu lar, que os seus filhos respeitavam como pai e participavam agora dos eventos que tinham de Dia dos Pais nas suas escolas. É tremendo, irmãos. É lógico que não está escrito isso na Bíblia, mas o que você entende quando a Bíblia fala, Deus abençoou Obed-edom e tudo que ele possuía em sua casa? Olha para a esposa desse homem, cara. Você consegue ver uma esposa triste, traída, desrespeitada, indigna? Você consegue ver nesse texto? Eu não consigo. Você consegue ver filhos desprezados? Um homem ocupado com todos os seus amigos e não com o seu lar? Eu não consigo. Você consegue ver um homem promíscuo, prostituto, indecente, imoral? Eu não consigo. Você consegue ver os negócios dele desorganizados? O seu produto mal entregue, a falta de excelência, de cuidado com os outros? Eu não consigo, porque a Bíblia diz que Deus abençoou Obed-edom, sua casa, sua família e tudo que ele possuía. 90 dias, queridos, tudo mudou na história desse homem. É esse o apelo que nós queremos fazer aqui. O principal vir para a sua casa, o principal vir na sua vida, e não é uma religião, não é ser da segunda IPI, não é participar do ministério de homens legendários ou café da manhã dos homens, é chamar a presença de Deus para ela habitar disciplinarmente o seu lar e a sua rotina. 100% do tempo, Deus está na sua vida. Quando você entra para trabalhar e quando sai dele, quando você entra na sua casa e quando sai dela, quando vai para a sua igreja e quando sai dela, quando você leva os filhos na escola e quando os pega, 100% do tempo, não é só de domingo, não é só de terça, não é alguns momentos, não é na Páscoa ou no Natal, você que é católico, não é em dias especiais de batismo ou de funeral, 100% do tempo gasto na presença de Deus, fazendo as mesmas coisas que eu faço,
mas com a noção de que Ele está presente, a noção de que a arca está ali, a noção de que a presença toma a minha vida 100% durante 90 dias, queridos. Você tem essa coragem? De durante 90 dias, você chamar a presença de Deus na sua vida e viver com o senso da presença dela, não passar um dia mais sequer sem perceber que ela está ali, e usar ferramentas para isso, recursos para dizer, opa, a presença de Deus, a arca. Já pensou o homem que pode sair, depois desses 90 dias, se prestar atenção na presença de Deus? Não, irmãos, nós não estamos chamando ninguém para batizar nessa igreja, nós não estamos chamando ninguém para fazer quebra de maldição ou renúncia, nós estamos chamando para fazer um convite. Seja bem-vindo à presença de Deus. Eu tenho coragem de chamar a presença de Deus para habitar a minha casa. E vamos ver se a gritaria no seu lar continua, se o desrespeito continua. Vamos ver se os maus tratos, o ateísmo, a religiosidade continua. Não continua, queridos. Porque se a presença vier durante 90 dias, você vai se acostumar com ela. E você vai ver o quanto que é bom viver com isso. Você nunca mais vai conseguir viver sem ela. O Obed-edom teve a arca durante 90 dias. Sabe o que aconteceu depois? Não precisa passar slide não, Gui, segura aí. A arca foi embora. Ficou 90 dias. Foi embora. Davi recebeu a notícia. A arca está bem cuidada, está na casa de Obed-edom, ninguém morreu. O Davi falou, vamos buscar. Agora é hora de trazer para Jerusalém. Eu fico imaginando esse homem abraçado com a família na garagem de casa, aquela casa bonita, aquela família saudável, e a arca no ombro dos sacerdotes, da maneira correta agora, saindo, passo atrás passo, da casa dele. Eu fico imaginando aquele homem dizendo, meu Deus, está indo embora a presença, está indo embora. O filho olhando para o pai dizendo, e agora, será que a gente vai ter aquela casa de novo? Será que a gente vai ter aquele pai péssimo de novo? A esposa, talvez com o coração acelerado, dizendo, será que meu marido vai voltar a ter a velha vida? A presença está indo embora, a presença está se afastando de casa. E o Obed-edom vendo a presença indo embora. E sabe o que acontece? Acontece algo extraordinário, que a Bíblia mostra. Obed-edom, quando viu a arca indo embora, ele olhou para a família e disse assim, arrume a mala, coloca a casa à venda, nós estamos indo para Jerusalém atrás da arca. Ele não deixou a arca ficar em Jerusalém sem ele. Ele não deixou a sua casa ficar mais sem a presença. Ele saiu de Gate, saiu da terra filisteia e foi morar perto da arca, para ser um cuidador da arca, porque ele não conseguia mais viver sem a presença de Deus. Está duvidando disso? Olha só o que diz alguns textos bíblicos. 1 Crônicas 16, 3 capítulos depois, ele mudou para Jerusalém. Matitias, Elifeteu, Micanéias, eram gente que cuidava da arca de Deus em Jerusalém. Obed-edom, Asaías, Jeiel foram escolhidos para tocar liras em tons de oitava. Obed-edom aprendeu a tocar música para ficar perto da arca. Ele ficou sabendo que lá em Jerusalém estavam recrutando levitas para tocarem enquanto a arca do Senhor estava no templo. Quando estava no altar, o Obed-edom se inscreveu, se matriculou, disse, se está precisando de gente para tocar e para ficar perto da presença, conta comigo, eu vou aprender a tocar lira. E Obed-edom foi para Jerusalém para tocar lira. Talvez ele não tocasse muito bem, porque depois nós temos o Crônicas 16, quer ler? Interessante? Aí eu vou voltar aqui ficou pequeno. Davi providenciou que Asaf e seus parentes levitas servissem continuamente diante da arca da aliança do Senhor e cumprissem seus deveres cada dia. Faziam parte desse grupo os levitas, Obed-edom, filho de Jedutum, Roça, e 68 levitas que eram guardas das portas. Obed-edom começou a participar de todo o processo que envolvia a arca. Mudou de Gate, foi para Jerusalém, porque ele disse assim, não dá mais para ficar sem a presença de Deus. O que eu quero desafiar você aqui essa noite, é que você tenha a presença de Deus 90 dias. Pastor, mas como eu vou fazer isso? Você vai notar a presença, você vai perceber a presença. 90 dias, esse é o desafio. E sabe o que vai acontecer? Olha só o próximo slide. Obed-edom teve a arca durante 90 dias. E depois, a arca o teve pelo resto da sua vida. O nosso desafio essa noite é que você tenha a arca durante 90 dias. E quando acabar o desafio, lá em novembro, é a arca que vai te ter. É a presença que vai te possuir. Por enquanto você vai ter a presença.
Você vai fazer exercícios para verificar essa presença, para acolher essa presença. Mas depois, querido irmão, você vai perceber que não dá para ficar sem isso. A vida é tremenda com Deus. E você vai dizer, a presença me tem. O nosso desafio não é que homens tenham a presença. O nosso desafio é que a presença tenha homens. E que Ele tenha a sua vida, a sua casa e a sua família depois desses 90 dias. Amém? Que seja assim. Que seja assim. E aí você está pensando, peraí pastor, mas como é que é isso? Gente, não tem como errar. Não tem como não dar certo, é a presença de Deus, gente. E não é só para você. Você já imaginou o que pode acontecer com os filhos dos seus filhos? Já pensou o que pode acontecer com a geração seguinte? Você acha que você vai mudar e a presença de Deus vai tocar você agora e vai ficar estancado? Não, não, não. Vai tocar sua família, sua esposa, seu sogro, sua sogra, seu amigo, seu parente, seu neto, seu bisneto. Olha esse texto de Crônicas 26. Vamos ler junto. Pois Deus havia abençoado Obed-edom. Está lembrando lá do passado, tá, gente? Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes da família do seu pai, porque eram homens capazes. E essa é a geração de Obed-edom que carrega a presença. Foram esses os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Elezabade. Os parentes dele, Eliú, Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. E os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Gente de ponta. A gente não fabrica filhos para ficar na miséria. Vendido à prostituição porque aprendeu de nós. Vendidos à pornografia porque recebeu de nós. Vendido aos vícios, aos maus comportamentos, porque a gente trouxe isso para dentro da casa. A gente não fabrica a gente para ser incapaz, para ser gente de segunda categoria, gente. Somos homens. Homens que cuidam do lar, que respeitam a esposa, que são sacerdotes da sua casa. Gente que faz a sua imagem e semelhança. E olha só o que o Deus diz. Eram, ao todo, 62 descendentes de Obed-edom cuidando da arca do Senhor. Ah, como eu ansei por isso na minha família. Eu sou a primeira geração que conhece a presença, queridos. Minha família teve tantos envolvimentos em diversas religiões. Eu sou o primeiro. Aí eu olho para a Ana Luísa, para o Heitor e para a minha esposa, eu digo, meu Deus, o que vem por aí? O que vem pela frente? E os filhos dos meus filhos, e os filhos dos meus filhos, as descendências que vão tomar toda a minha geração, só porque um dia eu disse, vem presença do Senhor. Eu quero desafiar você. Então eu quero perguntar agora, finalizando, você tem coragem? Amém? Essa é a coragem que o homem tem que ter, de andar com Deus. Andar sem Deus é mais fácil. A porta é larga, como disse Jesus. O caminho é amplo, como disse Jesus. Mas andar com Deus, a porta fica mais estreita. E o caminho fica mais apertado. Mas eu posso dizer para você, vai valer a pena. Os seus filhos vão dizer que vai valer a pena. Os seus netos vão dizer que vai valer a pena. As pessoas que virem da sua vida e virem você, vão dizer que valeu a pena. Por isso o convite de desafio. 90 dias buscando a presença de Deus. 90, queridos. E nós vamos ajudar você nisso. Nós vamos criar uma estrutura que faça a gente participar continuamente, nos recordando da presença de Deus. Como vai acontecer isso, pastor? Vou explicar para você agora. Nós vamos dividir o nosso desafio de 90 em 3 ciclos de 30. Nós começamos hoje com o primeiro ciclo, o ciclo da palavra. O segundo ciclo vai começar no Happy Hour de setembro, que vai ser o ciclo da oração. O terceiro ciclo vai iniciar em outubro, que é o ciclo do jejum. E o nosso último vai terminar, vai ter o quarto, que é a celebração da festa, lá no CCV, com uma costelada para a gente finalizar os 30 dias de jejum. Fique tranquilo que o jejum a gente vai explicar lá na frente, a oração a gente vai explicar quando chegar. Basta cada dia o seu próprio movimento. O que eu quero que você saiba é que agora, hoje, nós vamos entrar no movimento de 30 dias de leitura da palavra. 30 dias nós vamos ler a Bíblia e vamos nos lembrar da presença. Depois nós vamos mudar de ciclo, mas a palavra vai continuar nos acompanhando. E a oração chega. Depois a gente muda de ciclo. A palavra nos acompanha, a oração nos acompanha e o jejum entra na nossa vida. Depois a gente muda de ciclo. E depois você vai dizer, não dá mais para viver sem isso. E você vai desenvolver a disciplina de andar com Deus, que é só isso. É uma disciplina, é uma decisão. Como nós vamos fazer esse primeiro ciclo? Passa a tela por gentileza. Isso. 30 dias com a palavra. Primeira coisa, nós vamos fazer a leitura de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos.
E a partir de amanhã nós vamos ler um capítulo por dia. Só um. Você pode baixar a Bíblia no celular, pode pegar a sua Bíblia católica, pode pegar, não tem problema. Pode pegar a sua Bíblia. Provérbios. 31 dias nós vamos ler a Bíblia. Um capítulo por dia. Sabe quanto tempo isso demora? 3 minutos. 5 minutos, uma leitura mais demorada. Você pode ler um capítulo 3, 4 vezes se você quiser, mas não leia o segundo. Sabe por quê? Porque a gente vai ter um caderno de devocional. Obrigado, pastor. Você vai ganhar hoje, que aceitar o desafio, um caderno devocional, onde você vai receber aqui as instruções de como ler o texto e como fazer anotações. Você vai escrever, vai deixar lá no seu escritório, na sua escrivaninha, vai deixar num lugar visível, para lembrar da arca, da presença. E você vai responder aquilo que está aqui. Por exemplo, eu li aqui, alguma ordem que eu devo obedecer nesse texto? Sim. Tema ao Senhor de todo o seu coração. Eu vou colocar isso aqui, só isso. Tem alguma promessa? Aquele que teme ao Senhor será enriquecido. Tem uma promessa, você só vai anotar. Você vai ler e vai achar no texto as respostas. É um exercício para você desenvolver o hábito de leitura da Bíblia. Um capítulo por dia com seu livrinho devocional. Para te ajudar a fazer isso, nós vamos ter uma live todo dia durante 30 dias agora. A partir de amanhã à noite, às 22 horas, no YouTube da nossa igreja, no canal da nossa igreja, você vai entrar, vai se inscrever. Caso você não se inscreva, no nosso grupo vai o link. Você vai receber lá o link para entrar e nós vamos ter uma live, um vídeo que vai sair todos os dias às 22 horas, aproximadamente 5 minutos, para te ajudar a interpretar aquele momento. Então você vai assistir, os nossos pastores estarão fazendo esse devocional, estarão lá dizendo, esse texto fala disso, disso, disso. O que me chamou a atenção foi esse versículo que fala sobre isso. Vamos orar juntos? É um devocional, queridos. 5 minutos. Vai ser tremendo. Então você vai ler o seu livro, ler a Bíblia, o capítulo, vai anotar no seu caderno, vai assistir a live. Perdi hoje. Assista amanhã. Não tem problema. Você vai ter um desafio relâmpago lá no grupo do WhatsApp. Você acha que a gente vai deixar você aí todo esse tempo achando que, e aí, não vai acontecer nada? Vai ter um desafio para você fazer, a Arca da Aliança na sua casa. Então faça uma coisa essa semana e depois a gente vai monitorar para ver se aconteceu. Vai ser tremendo. Fique atento, vai aparecer lá, desafio relâmpago, leia e participe. Tudo isso é para um impacto chegar na sua casa e na sua família, no seu coração. Nós vamos ter a bênção do desafio, onde nós vamos convidar pessoas para compartilharem conosco alguma coisa que já está acontecendo. O Obed-Edom já está mudando, coloca lá para a gente vai perguntar para você, você vai compartilhar com a gente, e a gente vai selecionar algumas palavras aí para a gente compartilhar em texto, ou em mensagem, ou em áudio, para dizer como o desafio está sendo bênção na sua vida. Fique atento a isso. E nós vamos ter um monitoramento diário. Como isso? Lá no nosso grupo, você viu que não vai ter postagem, só tem postagem do desafio. Quando entrar alguma coisa, abra, porque é importante. Todos os dias nós vamos colocar ao final do dia, se você fez a sua leitura e o seu devocional, coloque aqui. Só isso. Nós não queremos saber quem não fez, para não constranger você. A gente vai ter lá um ícone apenas para dizer, fiz. Nós temos 175 homens no grupo hoje e acredito que vai aumentar agora, porque a gente vai poder fazer isso online também. E aí você vai colocar sim, só para a gente monitorar se nós estamos atingindo bem e se precisamos fazer alguma ação para alcançar mais pessoas para cumprirem o seu momento devocional. Tudo isso foi pensado para que nós, homens da igreja, aqui da 2ª IPI, ou que estiverem participando desse desafio, sejam muito abençoados. Você que não veio participar do desafio está em casa. Você pode participar do grupo, mandando a mensagem para a secretaria da igreja, que é o WhatsApp da igreja. Você que não fez ainda isso, mande para a secretaria da igreja, o número vai aparecer aí, o Gui vai colocar para mim. É só colocar Desafio 90 e você vai entrar no nosso grupo. Tudo vai acontecer pelo grupo, tá, gente? Tudo vai acontecer lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu quero convidar um amigo para participar. Pode convidar, não tem problema. O que ele vai fazer? Vai assistir hoje. A pessoa começa o desafio assistindo a nossa pregação hoje no YouTube e depois segue no grupo a participação. Então, eu quero desafiar com toda a força e energia a homens de coragem, terem coragem de abrir a porta da sua casa, chamarem a presença de Deus para 90 dias de experiência, que nós esperamos que seja marcante, definitivo, mude a história da sua vida e a história da nossa igreja também. Se você quer participar desse desafio, o Ministério de Louvor vai vir aqui à frente, nós vamos cantar uma canção agora. E se você quer participar desse desafio, você que está na sua casa também, pode participar conosco orando nesse momento. Você vai receber esse livro daqui a pouquinho,
Mas antes eu queria orar com você. Feche os seus olhos, por gentileza. Senhor, o que nós vamos fazer não é algo simples, tem grande reverência. Nós estamos falando da sua presença, Senhor, nós queremos experimentá-la. Por isso, Deus, nos dê a decisão de o que vamos começar, nós vamos terminar. A gente não vai começar e parar como começamos muitas coisas na nossa vida. A academia, o regime, o novo negócio, o curso. A gente não vai parar até que os 90 dias nos toque. E até que a tua presença nos carregue para sempre. Deus, toca no coração desse homem que ainda está relutante. E dê decisão firme para esse que nunca terminou algo na sua vida. Vai ser a primeira vez que ele vai terminar. Porque o teu Espírito Santo vai nos ajudar a cumprir o desafio de 90 dias na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você vai ser desafiado pelo Espírito Santo, se você aceita esse desafio, eu queria que você se colocasse em pé nesse momento. Você que vai participar do nosso desafio 90 dias, se você aceitou o desafio, se coloque em pé. Você vai receber o seu caderno de oração. Assim que você receber, sente, para a gente saber quantos já receberam. Recebeu? Se sente. E ouça essa canção em reverência, pedindo a presença de Deus que esteja na sua vida.